O Diniz quase consegue fazer por onde ele merecer uma demissão no final desse jogo. Ele quase conseguiu. O Vasco vence o último colocado, assim como foi ano passado com o gol do João Vitor naquela oportunidade. O Vasco vai lá na Ilha do Retiro e volta com a vitória. Ainda bem, tá ligado? Olha só, pessoal, esse time aqui escalado pra hoje, a gente já sabia que o Vasco vinha como? De um jogo muito ruim contra o Corinthians e de um jogo bom no meio da semana, mais recentemente, contra o Botafogo, com destaque naquela partida pro meio-campo, e parte do meio-campo é justamente esse cara aqui, Cauã Barros. O mesmo time é repetido. Então a gente tem um Vasco que joga mais ou menos como? Cara, do meio pra frente é um time funcional. Você vê ali o toque do Diniz, você já sentiu o dedo do Diniz. Você vê que o Diniz consegue organizar esse time e o time ataca relativamente bem do meio de campo para frente. Do meio de campo para trás, o time ataca muito bem. Do meio de campo para trás, o time ataca. Do meio de campo para trás não tem meio de campo, basicamente é isso. Então vai lá, o Vasco vem, repete o elenco e hoje com destaque, com a novidade para o banco de reservas, que tinha Matheus França, que tinha Robert Renan, que tinha mais uma vez Andrés Gomes. Robert Renan não entrou. Matheus França, esse aqui, é um jogador que eu tenho muita expectativa e que eu vou tentar não basear minha expectativa no que eu vi em hoje, no jogo de hoje, porque nesses poucos minutos que ele jogou, horroroso, assim, entrou parecendo que tava com 50 quilos nas costas pesando, tá ligado? Mas enfim, deve ser questão de ritmo, não à toa não vem jogando, enfim, vamos torcer pra ser só uma... Nossa, assim, uma primeira impressão muito ruim. Mas vamos lá, pessoal, bola rolando, o que a gente teve? Gol do Vasco, Nuno, que hoje fez uma partidaça, já começa balançando as redes. O que a gente tem? Uma baita jogada do Vasco com o Pumita, o Ryan devolve no Pumita, que cruza rasteiro dentro da área e chuta lá no travessão o Nuno e sai aqui pra comemorar. Cara, que bom que o Vasco não conseguiu contratar o Bruma. E por que eu falo isso? Porque, pra quem não lembra, esse aqui era o plano B. O Vasco, ele é um time que, nos últimos anos, ele vem tão mal que quando ele vai bem, é porque o que ele queria não deu certo e aí ele foi obrigado a tentar outra coisa. O Vasco queria o Bruma, que acabou indo pra Europa, que inclusive já tá meio que sendo chutado de lá, porque não tá bem. E aí, não conseguindo o Bruma, foi atrás do português, do Nuno Moreira. E, cara, provavelmente o Nuno é bem melhor do que o Bruma. Muito bom jogador. E aqui, cara, uma boa jogada porque o Pumita vai muito bem também. E, cara, o Pumita, quando ele joga mal, eu faço um comentário. Quando ele joga bem, eu faço o mesmo comentário. Ele como ponta é ok. Ele como ponta é um jogador honesto. Você vê que ele ataca muito bem, que ele dá bons passes e tal. Ele defendendo me faz pensar em como é que ele não virou ponta até hoje. Cara, assim, quando a gente pensa, quando você achar que o Brasil tá muito mal, a seleção brasileira tá uma bosta, o Pumita foi convocado pela seleção uruguaia pra ser lateral deles. Gente, sinceramente, como lateral, assim, nossa, a gente tá bem menos pior do que isso, tá ligado? Enfim, gol aqui, baita jogada, a cara do Diniz, aqui ele tem um mérito, o time toca a bola muito bem, 1-0 fora de casa, é contra o último colocado do Brasileirão? É, mas o Vasco tem que pontuar toda vez que conseguir, então show de bola muito importante, apesar de ser contra o lanterna do campeonato. Depois, o que a gente vai ter é o Hugo tomando cartão amarelo. Aqui, o que acontece? Uma jogada muito boa do Sport, a zaga do Vasco bagunçada, como é de costume, a gente tem falado bastante sobre isso. O Hugo, ele é meio que forçado a fazer a falta ali. Eu até fiquei com medo de não ter uma questão de último homem ser expulsão, acabou que não. Amarelo, e com esse amarelo aqui, o Hugo está suspenso do próximo jogo do Brasileirão, o que provavelmente indica que teremos aí a estreia do Robert Renan como titular? Espero que sim. Cuesta, colombiano, já chegou no Rio de Janeiro, ainda não está integrado, não está no bid, imagino e acredito que no próximo jogo ainda não esteja disponível. Robert Renan já estava no banco hoje. Vamos ver se o Diniz julgará que ele tem condição de ser titular, porque o Hugo, que o Diniz tanto gosta, aparentemente, não poderá jogar. Depois, o que a gente vai ter é o pênalti. E aqui eu acho que foi pênalti. E eu falo isso com essa cara aqui porque eu sei que eu tô comprando uma briga porque quase todo mundo acha que não foi. Então, cara, eu não vou abrir mão da sinceridade. Eu poderia falar que pra te agradar, falar que a gente foi roubado e tal, assim como eu acho que a gente foi contra o Botafogo. Lá eu falei, eu acho que aquele pênalti não dado foi muito pênalti. Aqui eu acho que o juiz acertou. E por quê? Você pode discordar de mim, talvez eu esteja errado, tá todo mundo falando que não foi, e eu sou um dos poucos que aqui que eu tô vendo que acredito que foi pênalti sim. Eu vou te dar aqui os meus porquês, os meus argumentos, e aí você faz o que você quiser com isso. Olha só, aqui pra mim tem contato, então vamos lá, vamos dividir em partes. Primeiro, o que a gente tem no lance? A gente tem que concordar aqui que o jogador do Sport bate primeiro na bola, ele alcança ela primeiro. Então a gente presta atenção nisso, ele vai vir e claramente ele toca.
Ele toca e joga a bola um pouquinho para frente e depois o lance segue. Esse ângulo não diz nada. Agora, nesse ângulo aqui, gente, olha só, se a gente vem muito devagarinho, o pé do Freitas vai passar, contato. Pra mim, contato. O cara, obviamente, projeta o corpo, o jogador do esporte meio que se joga, tudo isso é verdade. Mas eu não consigo brigar contra a imagem e dizer que isso aqui não tem contato. Então, foi um contato suficiente pro cara cair, aí eu já não sei, aí a gente entra no interpretativo, tá ligado? Mas assim, pra mim, é fato que houve contato, e aí se o cara se jogou e tal, aí é outra conversa, outra discussão e tal, eu até imagino que tenha rolado. Tipo assim, se não foi pênalti, não foi algo tão escancarado assim não, porque o primeiro ângulo, que é o que muita gente tá vendo e muita gente tá discutindo, baseado só nesse aqui, esse aqui dá impressão de nada, dá impressão de contato Wi-Fi, contato sem contato, só se jogou, e eu acho que não tem contato sim. Então aqui, e no meio que na contramão de todo mundo, assumindo essa bronca aqui, eu acho que aqui acerta a arbitragem que estava mal hoje, mas nessa aqui eu acho que acertaram. Enfim, gol, Lucas Lima, I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus. Lucas Lima empata o jogo na cobrança, que tem aqui, ó, a cobrança dele, ele vai pra bola, bate, Léo Jardim de um lado, bola do outro, 1-1. O Vasco permite que o Sport volte pro jogo. Normalmente a gente não costuma falar desse jeito, o Vasco permite, principalmente quando o Vasco estava jogando fora. Mas a verdade é que a gente poderia ter feito esse jogo ser mais tranquilo, não fizemos, o pênalti é marcado, para mim, bem marcado, e aí o gol é convertido, o pênalti é convertido, o gol acontece, e aí depois a coisa começa a dar uma desandada. O jogo que aparentemente seria bom, porque começa com um golaço do Vasco, numa boa jogada, começa a desandar, começa a vir em sequência notícia ruim. Primeiro, o gol de empate sofrido. Segundo, o Jair sai machucado. E se no primeiro momento, que é o do pênalti, eu achei que a arbitragem não errou, aqui o que acontece, para quem não lembra, o Jair toma uma entrada muito forte, não é dado falta, o lance só para depois com ele caído no chão lá, não é nem amarelo, nem vermelho, nem falta, nada. E aí, se eu acho que no pênalti foi um acerto, pô, como é que isso aqui não é falta? Isso aqui pra mim foi um erro. Assim, gente, assim, de novo, né? Eu acho que lá a imagem joga favorável ao Klaus, árbitro de hoje, aqui joga contra. Isso aqui não é falta nem pra amarelo, assim, assim, não foi nem marcado falta. Não é nem uma questão de amarelo ou não, nem falta, nada. Não foi nada marcado. E aí o Jair sai machucado. Cara, sobre o Jair, o que tem pra se dizer? É torcer muito pra não ser nada sério. Por quê? Porque eu acho que o Jair vinha fazendo mais uma vez um bom jogo. E, cara, é foda porque o Jair é um cara que no Vasco é um reserva de luxo. É um jogador caro que chegou lá daquele Atlético Mineiro campeão brasileiro e que tava bem, depois machucou de forma grave e aí agora tava começando a se reencontrar, fez um baita jogo contra o Botafogo, machuca hoje e é torcer pra não ser grave porque ele vinha bem. E, cara, se a gente puder ter esse cara durante mais tempo, eu acho que vai ser muito útil. A gente não teve, pelo menos hoje, é torcer para voltar o mais rápido possível. No lugar dele entra Matheus Cocão. Cara, eu não sou muito aqui de ficar pegando no pé de físico de jogador. Eu lembro que um tempo atrás eu comentava sobre o Adson, que me incomoda quando o jogador é muito magro, e aí quem sou eu para falar? Só que o que me incomoda é que, cara, jogador tem mais responsabilidade que eu e você de ter um corpo minimamente ok. Até porque o corpo é a ferramenta de trabalho dele. E por que eu tô falando isso tudo? Gente, o Cocão tá enorme. Assim, tudo bem você não ser o Toni Kroos, tá ligado? Eu sei que isso aí é mais uma questão de sorte, de você nascer com talento ou não. Então tudo bem, você não é o Xabi Alonso. Show de bola, tá ligado? Beleza. Mas esse tamanho aqui não dá pra aceitar não, chefe? Aí, tipo assim, pô, eu evito ficar tocando nesse assunto e tal, porque, né, tem gente que tem mais dificuldade, outros mais facilidade, mas assim, você é um atleta, você é bem pago pra isso, a sua vida gira em torno disso. Pô, amigo, não dá pra você se apresentar pra jogar bola desse tamanho. Enfim, tá aí. O Cocão, eu acho que ele nem entrou tão mal, mas claramente é pior do que o Jair. Claramente, certo? Pelo menos é o que eu acho. Enfim, na sequência o que a gente vai ter, gol, Felipe Coutinho, o Vasco volta a passar na frente e, cara, uma baita jogada, pra não falar que o Verratti não fez nada, o Verratti, ele vem, briga aqui, faz a bola ser recuperada pelo Vasco, pelo Coutinho, que vai dar um passe na frente, e aqui eu vou adiantar, vou até parar na frente da TV, pra gente não ter um problema de direitos autorais aqui. Isso aqui pertence à Amazon, que o jogo foi exclusivo lá, inclusive eu acho uma bosta a questão de exclusividade assim, mas eu vou adiantar pra gente evitar possíveis problemas de
de direitos autorais. Então o Coutinho dá o passe na frente e, cara, opa, volta aqui. O Nuno invade a área, finge, o cara cai, ele cruza consciente, o Coutinho vem e faz o gol. E sai aqui comemorando. Mais um gol do Coutinho. Muito legal, tomara que continue jogando bem. Hoje não foi um dia tão grandioso assim, mas faz mais um gol legal, pega bem de primeira. Dito isso, o lance é todo do Nuno. Gente, o Nuno joga muito bem. E aqui tá o Coutinho, aqui tá o Nuno. O Nuno é um acerto muito grande. Eu acho que no segundo tempo, como quase todo o time do Vasco, o Nuno cai de rendimento, mas no primeiro tempo, o primeiro tempo que ele faz é enorme. E é assim, cara, se durante muito tempo o Verratti foi com certeza o jogador mais importante do Vasco, tanto em Brasileirão quanto Copa do Brasil, eu acho que esse ano o brasileiro é por enquanto do Nuno. E aí a gente pode pensar se tem um outro aqui e ali, mas na pior das hipóteses, o Nuno tá no top 2 do Vasco. E eu falo isso porque talvez tenha alguém que eu esteja esquecendo, mas eu acho que não tem. O Nuno tem jogado muita bola mesmo. Sempre no segundo tempo, vai dando 15, 20, ele já tá bem esgotado, mas eu acho que isso é até natural do tanto que ele corre, porque se você reparar, ele e Ryan se alternam bastante ali, o Nuno aparece na esquerda e do outro lado ele aparece também na direita, então ele tá em tudo quanto é canto, então é natural que ele canse bastante, mas é muito bom jogador, cara, ele entra na área pro Coutinho fazer esse gol, ele entra tranquilo, ele não sai cruzando afobado de qualquer maneira, o jogador de esporte dá carrinho sem nem ter bola pra ele dar carrinho, porque o Nuno tá calmo, o Nuno vai lá e cruza conscientemente pro Coutinho fazer gol, Vasco volta a ficar na frente 2-1 e dessa forma termina o primeiro tempo. O Vasco, ele ataca muito bem, mas ele é um Deus nos acuda na zaga. Então, em números, a gente tem momento raro, terminou 2-1 pro Vasco, porém, momento raro, o Vasco teve menos posse de bola, apesar de ser Fernando Diniz e tal, e o padrão normalmente é ter muito mais posse de bola, 48-52. Então o Vasco perde em posse de bola, perde no detalhe, perde na margem de erro, mas normalmente isso não acontece, então tô comentando aqui, hoje o Vasco não tem mais posse de bola, mas assim, eu prefiro muito mais 48% menos posse de bola, mais 2-1 no placar, do que 70% perdendo, não é mesmo? Enfim, finalizações 7-7, exatamente igual para cada lado, porém, as 7 do Vasco são melhores do que as 7 do Sport, e prova disso aqui, as 7 do Vasco dá 7, 4 chegaram no gol, do Sport só uma chegou, então o Vasco foi realmente melhor no primeiro tempo, o Vasco faz um jogo ali que caminhava para ficar bom, e aí no segundo tempo, para ficar melhor ainda, pênalti. Lucas Freitas, que primeiro comete o pênalti, que eu acho que ele cometeu, aqui ele vai lá e dá a volta por cima, ele que saiu no intervalo e falou bravo e tal, que isso aqui é minha vida, que os caras estão me roubando e tal, ele vai lá e cava um pênalti, e cara, ele cava legal mesmo, ele dá o chapéu, vai pegar do outro lado, é puxado aqui, o cara estica a mão, é puxado, pênalti bem marcado, assim como eu acho que o primeiro também foi, esse aqui também é, esse aqui é mais evidente, esse aqui é mais indiscutível. Obviamente, né? O outro tá todo mundo discutindo, meu Deus do céu. Enfim, pra cobrança, você já sabe, Pablo Verratti, gol, mais um dele. É isso, olha só, ele vem pra bola aqui, bate, e aí, cara, sai aqui pra comemorar. O Verratti, ele continua engordando os números dele. Cá entre nós, é muito gol de pênalti e pouco rendimento dentro de campo. O Verratti, ele contribui hora ou outra, igual eu falei, no segundo gol do Vasco, ele briga na marcação, então ele participa nisso, mas, cara, eu sigo achando que não faz sentido a gente terminar os 90 minutos com o Verratti. O Verratti contribui muito pouco quando pega no segundo tempo para tentar puxar um contra-ataque, porque o Vasco recua, a gente vai falar disso daqui a pouco. O Vasco recua, e aí, estando recuado, vai puxar o contra-ataque, aí a bola cai no pé do Verratti. Pô, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Nada. Não vai dar em nada. Enfim, então assim, eu não entendo porque que o Verratti fica até o final, mas, cara, ele vai lá, faz mais um gol, converte o pênalti. Se ele não converte esse pênalti, a gente perderia não, né? A gente empataria o jogo e os 2 pontos a mais, que seriam, né, 1 ponto só de empate, virou 3, são muito importantes. Só que agora eu começo a criticar Fernando Diniz. Vamos lá? Parabéns, Verratti faz o gol, Vasco 3-1. O que que acontece, gente? A partir do 3-1, o Vasco tinha campo aberto, tava fácil para tentar fazer 4, 5, tentar fazer mais gols e aí garantir o jogo de uma vez por todas. O que que o Diniz faz? O dinizismo, que você pode chamar de dinizismo, mas eu vou chamar aqui de covardia. Por quê? O time recua. Então, assim, o Vasco começa claramente, pelo menos na minha visão, claramente gastar o tempo tocando bola. Só que é principalmente tocando bola lá atrás. Então você vai ver Freitas, Hugo, Léo Jardim. Léo Jardim, Freitas, Hugo. Hugo, Léo Jardim, e aí o meio-campista volta, só que no meio dos zagueiros, o Vasco fica nessa tocação de bola, até que o Sport percebe isso, consegue voltar pro jogo. Então, assim, cara, tava fácil, o Sport, nesse momento aqui do 3-1, o Sport tava meio entregue.
tava tipo assim, o jogo já acabou, sabe? O time já tinha meio que aceitado a derrota, pelo menos a impressão que me passava. E aí o Diniz, ao invés de, sei lá, talvez até trocar as peças pra dar ali, sabe, um refrigério. Mano, Andrés Gomes normalmente entra correndo que nem um desgraçado, coloca ele, coloca o Matheus França. É que a gente não sabia que o França tava tão mal, tão sem ritmo. Mas, né, coloca alguém ali pra correr e tal, pra dar fôlego nesse time. O Diniz não faz nada disso. E aí ele vê o Sport fazendo mais um gol. E aí depois que o Sport faz mais um gol e volta pro jogo 3-2, e gente, se o Vasco empata, se o Vasco toma um empate aqui, é muito merda, porque, cara, é ponto perdido. Mesmo que fora de casa, mas é ponto perdido contra o Lanterna. E a gente tá brigando contra a zona. Inclusive, a gente consegue sair dela. Conseguimos sair da zona de rebaixamento, mas a gente começa a rodada dentro dela. Então, assim, cada gol a mais ou a menos aqui é crucial. É vida ou morte. E o Vasco só começa a tentar fazer alguma coisa depois que toma empate. Depois que toma empate, aí sim, finalmente, a teimosia do Diniz cai por terra. Aí ele pensa em finalmente mudar o time. E acaba que ele muda e nem faz tanta diferença, porque, como eu falei, o Matheus França entra mal. Mas, cara, assim, me incomoda, porque saiu o Coutinho, normal, cansado, saiu o Nuno, normal, cansado, não saiu o Verratti. E aí, cara, sinceramente, o Vasco toma esse gol de escanteio, o Verratti não consegue estar lá para ajudar de escanteio. Então, a jogada aérea, que ele é muito bom, né, no ofensivo, ele poderia ajudar defensivamente, não rola muito isso. Puxando um contra-ataque, o Verratti e alguém sem pernas é a mesma coisa, tá ligado? O Verratti, qual que é a função dele nesse final de jogo? Não me parece fazer praticamente nada. E o Diniz vai dessa forma até o final. Enfim, o que a gente tem depois? A gente tem o Sport crescendo tanto no jogo pro Lucas Freitas, que em algum momento cometeu pênalti, mas depois sofreu um. Aqui ele dá a volta por cima e ele sai como herói no final, porque ele evita praticamente que em cima da linha o empate do Sport. O Diniz fez isso aqui acontecer. Esse era um jogo ganho, era um jogo tranquilo, que o Diniz complicou ele no final. Então, assim, a gente consegue ganhar fora de casa, a gente faz 3 pontos, consegue conquistar os 3 pontos importantes, legal, mas era para ter sido mais fácil. O Diniz mostra mais uma vez uma teimosia muito grande. Teimosia essa que hoje não resultou em nada muito sério. Que bom, mas foi quase. Sendo o Vasco um time que tá tão próximo ali, tá flertando de forma tão forte, tão veemente com a zona de rebaixamento, eu não sei se hora ou outra essa teimosia não vai acabar dando resultado negativo forte, não. Então, assim, preocupante. Preocupante. É torcer agora para essa zaga que segue sendo um problema melhorar, com Cuesta chegando, o colombiano, Robert Renan e quem mais tiver que chegar. É torcer para melhorar. Do meio para frente, o Vasco é um time decente, apesar de ter teimosia e muitas das vezes covardia. Do meio para trás é tenebroso, mas tem contratações para chegar e a nossa expectativa é baseada nessas contratações que tem que dar certo. A gente não pode se dar ao luxo de ter outro João Vitor, que chega com prestígio e tal, mas que não rola. Tem que rolar, tem que dar certo. É isso. Mais uma briga contra o rebaixamento. Recado final aqui que eu já tava me esquecendo. Eu tô respondendo o pessoal nos stories, eu todo dia abrindo caixinha lá, então se você quiser ter um contato e tal, manda lá sua pergunta, o que você quiser comentar, acompanha o dia a dia nos stories. Me segue lá no Insta, link aqui embaixo. Valeu!